Excelentíssima senhora ministra, presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, doutora Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, relator desta demanda, excelentíssimos senhores ministros, ilustres representantes do Ministério Público Federal, meus colegas advogados e advogadas, na condição de representante do Movimento Nacional de Direitos Humanos, trago aqui algumas reflexões para os debates e para o julgamento desta demanda. Nesse sentido, gostaríamos de destacar duas premissas. A primeira, sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3 décadas que não foram suficientes para efetivar uma política socioeducativa efetivamente reintegradora para os adolescentes autores de ato infracional, em razão da omissão do Estado. Segundo, aquilo que o professor Boaventura de Souza Santos denominou na sua obra para uma revolução democrática da justiça, e que nos coloca o desafio, nesse julgamento, para dar acesso a novos mecanismos e os protagonismos para os chamados grupos em situação de vulnerabilidade às minorias sociais. Gostaríamos de fazer um destaque e dar uma ênfase à questão internacional. E, nesse sentido, é preciso ressaltar que o Brasil foi o primeiro país a firmar e trazer para o seu ordenamento jurídico a Convenção dos Direitos da Criança da ONU. Esta convenção, que dotada de comitê, emite várias recomendações que deveriam ser adotadas pelo Estado brasileiro. Entre elas, gostaríamos de destacar o comentário número 10, em que se determina a adoção de medidas que efetivamente possam assegurar uma proteção ao adolescente autor de ato infracional. Nesse mesmo norte, gostaríamos de destacar o comentário número 24, que diz respeito a determinar uma idade mínima de responsabilização, que seria a partir dos 14 anos, e não aos 12, como nós temos na nossa legislação. É nesse sentido que peço licença para passar um pequeno trecho daquela contribuição que foi levada aos autos e que está anexada no que diz respeito ao depoimento do presidente do Comitê dos Direitos da Criança, o Dr. Luiz Pedernera, que é a maior autoridade em direito da criança no mundo, a partir da ONU. En el año 2015, luego del diálogo que mantuvo el Comité de Derechos del Niño en Ginebra con el Estado brasileño, se le marcó una serie de observaciones y recomendaciones al Estado de Brasil para avanzar en la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En relación a este tema, el comité le expresó preocupación por la cantidad de niños, niñas y adolescentes detenidos en centros de detención. Según datos del Supremo Tribunal Federal, ese número hoy rondan los 22.000 niños en todo el Brasil. Ese número que al comité le generó preocupación tienen algunas características. Una, la cantidad de niños detenidos por delitos menores. La segunda cuestión es los largos tiempos de detención que deben afrontar estos niños, estas niñas y estos adolescentes. Y en tercer lugar, las condiciones indignas de detención, entre las cuales se encuentra el hacinamiento. El comité le recomendó al Estado brasileño en el 2015 sustituir este sistema de sanciones en donde la privación de libertad es la regla, a contrasentido de lo que indica el tratado y el propio Estatuto de la Crianza y del Adolescente, y avanzar en un sistema fuerte de sanciones no privativas de libertad y en medio abierto. Como se vê, nesse trecho que foi levado aos autos, nós temos uma orientação no que tange a proteger e estabelecer parâmetros de reintegração desses adolescentes, inclusive no âmbito internacional. E é nesse sentido que o Movimento Nacional de Direitos Humanos opina, sugere e deixa a sua contribuição para que a medida determinada pelo excelentíssimo senhor relator ministro Edson Fachin seja não só confirmada, mas como estendida a todas as unidades de internação no Brasil. Muito obrigado.